Qual é o seu sentimento ao ouvir falar a respeito da volta de Jesus? Você sente medo, insegurança, incerteza? Você já se perguntou o porquê dessa aparente demora da volta de Jesus? E como será a volta de Jesus? Quando que isso irá acontecer? Hoje você entenderá de maneira definitiva o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. E você vai poder ficar em paz e sentir alegria na volta do seu Senhor. Sabe, você vai compreender que há dois momentos distintos a respeito da volta de Jesus. No primeiro momento, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Isso vai acontecer antes do período da grande tribulação. E, num segundo momento, um segundo aspecto da volta de Jesus, ele virá nas nuvens, que vai acontecer depois da grande tribulação. Olha só, você também entenderá o porquê dessa aparente demora, que Jesus ainda não voltou. Eu sou o Pastor Renan e eu vou te ajudar a compreender melhor sobre esse assunto que é tão importante, que muitas vezes parece difícil de entender, mas você entenderá de maneira clara e hoje você vai ter paz no seu coração a respeito da volta de Jesus. Olha o que a Bíblia nos diz a respeito da volta de Jesus. No livro de Atos, no capítulo 1, verso 9, diz assim: ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Então olha só, a Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar da mesma maneira que ele foi assunto aos céus. E aqui nós lemos em Atos esse momento. A Bíblia diz que depois que Jesus havia ressuscitado, por volta de 40 dias depois, acontece o que está descrito aqui em Atos capítulo 1, verso 9. A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos lá no jardim do Getsêmani e Jesus começou então a ser elevado às alturas. Então no primeiro momento ele estava no Monte das Oliveiras e ele subiu até as nuvens e das nuvens ele foi para o trono de Deus. Então a volta de Jesus acontece da mesma maneira. No primeiro aspecto, ele vai vir do trono para as nuvens, e aí nós não sabemos quando acontecerá isso, nós não sabemos, não há nenhum sinal. A Bíblia chama isso de voltas escuras ou a volta como ladrão, eu vou explicar melhor para você. E depois ele vem das nuvens, ele volta aqui no Monte das Oliveiras para poder assumir o seu trono. Então, o primeiro aspecto da volta de Jesus será uma parte invisível. E depois, nas nuvens, no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que todo olho o verá. Na etapa invisível, a Bíblia diz que ele vem como ladrão. Nós chamamos isso de arrebatamento. Sabe, o ladrão ele tem uma particularidade, ele nunca avisa o momento que ele virá. Ele não avisa quando ele vai chegar. Ele simplesmente vem, e ele vem normalmente para quê? Para buscar aquilo que é precioso. Então preste atenção, se você quer participar do arrebatamento, se você quer participar desse momento da primeira vinda do Senhor Jesus, você precisa estar vigilante. Olha só, os santos vencedores, que são os crentes maduros, os crentes que estão vigilantes, a Bíblia chama eles de tesouro do Senhor. E a Bíblia diz então que ele virá, o Senhor Jesus virá para roubar. Então presta atenção, não é que Jesus é ladrão. Não, ele vem para buscar aquilo que já é dele. Só que ele vai vir para buscar aquela parte que já está madura da seara do Senhor. Sabe, nessa primeira parte, na parte oculta, ninguém verá. A Bíblia não dá sinais de quando isso vai acontecer, mas pode ser hoje mesmo, em nome de Jesus. Sabe, no entanto, nós sabemos que quando ele voltar no segundo momento, no segundo aspecto, a Bíblia chama isso de vinda visível, ou nós podemos dizer que a volta propriamente dita, pois os crentes que porventura estiverem aqui, eles saberão a data exata que o Senhor Jesus vai voltar. A Bíblia dá muitos sinais e muitas evidências da volta propriamente dita de Jesus. Sabe, dessa vez, ele vem com a luz de um relâmpago. Sabe, se você não vir a estrela da manhã,
você vai ver o sol ao meio-dia. Isso significa o período da grande tribulação. Então, vou explicar melhor para você a respeito desses dois aspectos. Agora, no que diz respeito a mim, a você, como crentes, como filhos de Deus, é importante que estejamos o quê? Vigilantes, que nós não estejamos sobrecarregados com as coisas desse mundo, que não haja em nós um anseio necessariamente pelas coisas desse mundo, que nós não estejamos presos às coisas desse mundo, mas que estejamos prontos para partir, para estarmos com o Senhor. Sabe, qual que é o segredo, então, para participar do arrebatamento, para essa volta secreta do Senhor Jesus? É sermos maduros, sabe? Nós somos o trigo que foi semeado nesse mundo. E assim como o apóstolo Paulo faz uma analogia da igreja como sendo uma grande lavoura, é importante que você saiba que uma lavoura, tudo acontece com períodos. Então, há um período onde o trigo, vou usar aqui o exemplo do trigo, ele amadurece primeiro. E esse trigo que amadureceu primeiro, ele tem uma característica. A Bíblia vai mostrar para nós que o crente maduro é como esse trigo que está maduro. Primeira coisa que acontece é que o trigo, quando está maduro, ele se curva. O pendão se curva. Por quê? Porque isso mostra a atitude de um homem, de uma mulher de Deus maduro. Ele se dobra diante do Senhor. Outra característica, quando o trigo está maduro, as suas raízes se desprendem do solo. Isso significa o quê? Que ele não está mais apegado às coisas desse mundo. Ele está pronto para ser colhido. Então, os dois aspectos da volta do Senhor são, portanto, dois momentos da colheita. Então, há esse primeiro momento que nós chamamos de primícias, que é o arrebatamento secreto da igreja, e há um segundo momento, porque quando o sol vier, e esse sol aponta para a grande tribulação, um período de 3 anos e meio, onde o anticristo vai governar, vai perseguir os cristãos que porventura estiverem aqui, a Bíblia diz que no findar desses 3 anos e meio, a demais parte do plantio já estará pronto para ser colhido. E a Bíblia chama isso de ceifa, ou seja, o Senhor vai ceifar o restante do trigo que amadureceu durante o período da grande tribulação. Então, primeiro se colhe o trigo que está maduro. Nós chamamos isso de primícias. E no final haverá a ceifa, onde o Senhor vai ceifar os demais crentes que passaram eventualmente pela grande tribulação. Então, deixa eu explicar melhor para você cada um desses aspectos. O primeiro aspecto nós chamamos de aspecto secreto. Olha só, a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito disso? Então, guarde isso no seu coração. Primeiro, Cristo vai voltar como um ladrão. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum que hora virei contra ti. Então, nesse primeiro aspecto, na volta, no aspecto secreto, a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. Por isso, a exortação é para que estejamos vigilantes, para que estejamos apercebidos, que nós não estejamos embriagados com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo. Amém? Outra coisa, a Bíblia diz que é uma hora desconhecida. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, olha só, presta atenção. Nenhum ladrão avisa de antemão quando vai chegar. Por isso é uma hora desconhecida. Aqui no texto de Mateus capítulo 24, a Bíblia está dizendo que só o Pai sabe quando acontecerá esse momento, da qual ele virá como ladrão. Lembrando, esse é o primeiro aspecto. Terceira característica é que ele vem para buscar os crentes maduros. Nós chamamos também de crentes vencedores. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 5. Nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, olha só, aqui nós temos a parte madura da seara. Aqui nós temos os crentes maduros, os crentes que estão vigilantes. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, que é talvez um dos textos mais complexos, ali do livro de Apocalipse. Inclusive, vou deixar para você aqui um card aqui, para que você possa ver aqui a nossa playlist do estudo de Apocalipse. Então você vai entender que Apocalipse capítulo 12
tem uma mulher que na verdade é um sinal. E a Bíblia diz que essa mulher estava grávida de um filho e esse filho foi arrebatado para o trono de Deus. Quem é esse filho? Esse filho nós cremos que são os crentes maduros, são os crentes que estão vigilantes, são os crentes vencedores. Então, eu disse para você, primeiro, na volta secreta, a Bíblia diz que Jesus vem como ladrão. Segundo, a Bíblia diz que ele vem em um horário desconhecido. Porque, óbvio, o ladrão não avisa quando vem. Pode ser, inclusive, hoje mesmo, amém? Maranata, a hora vem Jesus. Olha só, terceiro aspecto que eu disse para você, ele vem para buscar aquilo que é precioso. Ou seja, os crentes maduros. E é interessante porque a Bíblia diz que participar do arrebatamento é também uma parte da recompensa dos crentes que estão vigilantes. Tanto o Apocalipse capítulo 2, verso 28, a Bíblia diz que o Senhor virá como a estrela da manhã. Olha que interessante isso. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é a primeira estrela que aparece no céu. Só que ela só aparece, sabe, quando o sol ainda não nasceu. E só pode observar essa estrela quem está acordado, quem está vigilante. Então, isso aponta para o primeiro aspecto da vinda de Jesus. Como ele vem de maneira secreta e eu preciso estar vigilante para poder participar do arrebatamento, isso significa o quê? Que aqueles que virem a estrela da manhã, que estiverem vigilantes, atentos, que não estão adormecidos com as coisas desse mundo, eles verão a estrela da manhã, eles vão participar. Mas em Malaquias capítulo 2, verso 4, fala que o Senhor virá também como sol ao meio-dia. E eu vou explicar isso para você logo em seguida. Então, olha só, se você quer ver a estrela da manhã, se você quer participar do arrebatamento, você precisa estar acordado, você precisa estar vigilante, acordado bem cedo, para que você possa ver a estrela da manhã. Sabe, com respeito ao sol, isso nos fala da segunda volta, do aspecto às claras que Jesus vai vir. Olha o que a Bíblia diz então, Apocalipse 2, 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Isso é Apocalipse 2, 28. Malaquias 4, 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Sereis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Então, só para resumirmos aqui, no primeiro aspecto, Jesus vem como ladrão. Jesus vem para buscar aqueles que são os vencedores, os crentes maduros, em uma hora desconhecida. Obviamente, isso vai acontecer antes do período da grande tribulação. Ele vem para buscar as suas primícias. Mas a Bíblia diz que há um momento que Jesus volta às claras, onde todo o olho verá. E é isso que eu vou explicar para você a partir de agora. Então, olha só, o que a Bíblia diz a respeito desse aspecto? Primeiro, será visto por todas as tribos da terra. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, olha só, aqui está claro para nós que o Senhor vai voltar e todo o olho verá. A Bíblia diz que ele voltará nas nuvens. Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer no final do período da grande tribulação. Lembra, eu li com você aqui no texto de Atos que Jesus vai voltar da mesma maneira que ele foi. Como que ele foi? Ele estava no Monte das Oliveiras, ele foi até as nuvens. Das nuvens ele foi para o trono de Deus. A volta dele é nesses dois momentos. Ou seja, ele volta do trono de Deus para as nuvens e das nuvens para o Monte das Oliveiras. E aí é o que você vai compreender agora. Então o que eu estou explicando é que nesse momento agora, um aspecto às claras, todo o olho verá, toda a terra vai ver o Senhor Jesus voltando. Olha o que a Bíblia nos diz em Mateus 24, 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, nesse aspecto às claras, todo o olho vai ver. E quando que isso vai acontecer? Olha que interessante. A Bíblia diz que isso vai acontecer no final do período da grande tribulação. Então, a vinda secreta
Ou seja, o arrebatamento dos crentes maduros será antes da grande tribulação. Já na volta às claras, será depois da grande tribulação. Então, no aspecto secreto, ninguém sabe a hora. Pode, como eu disse, pode ser hoje mesmo. Mas no segundo aspecto, na volta às claras, a Bíblia diz certamente o momento que vai acontecer. Será no final da grande tribulação. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, 29. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Apocalipse 1,7 diz a mesma coisa, que o Senhor vem nas nuvens. E aí eu quero te explicar para você isso melhor. O que significa vir às nuvens, né? De acordo com Atos 1, como nós lemos no versículo 11, Jesus, ele vai vir do trono de Deus para as nuvens. Então, nesse momento das nuvens, a Bíblia diz que ele vai voltar onde? Lá em Jerusalém. Por quê? Porque ele está vindo para estabelecer o seu reino. Amém? Nós, a partir de então, no final da grande tribulação, Jesus vai vir aqui, vai pisar no Monte das Oliveiras, e olha que poderoso que vai acontecer. Zacarias 14:4. Naquele dia, que dia? No dia que o Senhor Jesus estiver voltando, no dia que ele voltar aqui para pisar na terra. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Este está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então olha que poderoso isso. A Bíblia está dizendo que quando Jesus voltar das nuvens para pisar aqui na terra, ele vai voltar lá em Jerusalém, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se partir em dois e Jesus vai entrar triunfalmente em Jerusalém para estabelecer o seu trono, para estabelecer o seu governo. A Bíblia diz em Apocalipse 17:13, olha que poderoso isso. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então a Bíblia diz que quando Jesus voltar das nuvens para estabelecer o seu trono aqui na terra, ele vem para pelejar contra o anticristo, contra o falso profeta, e juntamente com ele virá os crentes vencedores, os crentes maduros. Então, eles vêm para estabelecer o seu reino. Por quê? Porque aqueles que participaram do arrebatamento, aqueles que estavam vigilantes, a recompensa deles é que eles vão reinar com Jesus durante o período de 1000 anos. É o reino milenar que a Bíblia descreve. Então, olha o que a Bíblia diz aqui em Zacarias capítulo 3, verso 3. Então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então os santos vencedores vão vir com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor vem para a batalha do Armagedon. Mas isso vamos deixar para a próxima aula. Agora me diz o seguinte, sabe? Você conhece alguém que também precisa conhecer e saber mais a respeito da volta de Jesus? Sabe, considere então se inscrever aqui no meu canal, deixa seu like para que mais pessoas aprendam sobre esse assunto e encaminhe esse vídeo para esse amigo seu, esse irmão da sua igreja que precisa aprender sobre a volta de Jesus. Agora fica comigo que eu quero explicar algo para você. Por que dessa aparente demora da volta de Jesus? É isso que eu quero explicar para você agora e eu quero usar a Bíblia como base para mostrar isso para você. É importante que a sua fé, que o seu ensino seja todo ele baseado na palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui. É isso que eu me proponho aqui nesse canal, ensinar para você baseado na palavra de Deus. Então, por que dessa aparente demora? O apóstolo Pedro vai nos explicar. Então, olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,3. Tendo em conta, antes de tudo,
que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então, olha só, Pedro está dizendo aqui que nos últimos dias iriam se levantar escarnecedores. E qual era o motivo de escárnio? Por que eles iriam escarnecer? Olha o que o verso 4 diz. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dantes desde o princípio da criação. Então, olha só, esses escarnecedores, eles estavam escarnecendo do fato de que Jesus disse que voltaria. Mas parece que Jesus não voltou. Por que Jesus está demorando? Então, esse era o motivo do escárnio. Aí o apóstolo Pedro vai explicar. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Que certamente Pedro está fazendo uma referência ao dilúvio. Então, se você se lembrar, lá em Gênesis, a Bíblia diz que a geração de Noé estava toda corrompida. E Deus então mandou que Noé construísse a arca, entrasse com a sua família, e Deus enviou o quê? O dilúvio. Tão certo como veio o dilúvio, é isso que Pedro está dizendo, tão certo como veio o dilúvio, é certo a volta do Senhor. Agora olha o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo. Então, se você pegar na sua Bíblia, você vai ver que esse o dia do juízo, ele está em letra maiúscula. Por quê? Porque se refere a um dia específico. Esse o dia é o dia que nós chamamos, ou o período da grande tribulação, porque é o juízo de Deus sobre o anticristo, o falso profeta, sobre as nações que vão seguir o anticristo, é o juízo de Deus sobre a terra, é o juízo de Deus sobre os seguidores da besta. Então, esse é o período que a Bíblia chama de o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, olha o que Pedro vai dizer aqui no versículo 9. Por que dessa aparente demora? Por que Jesus ainda não voltou? Por que o arrebatamento ainda não aconteceu? Por que Jesus ainda não voltou nas nuvens? Versículo 9 nos diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, olha só, Pedro está dizendo que Jesus ainda não voltou, que o arrebatamento ainda não aconteceu, porque o Senhor é longânimo, porque o Senhor é paciente, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir do Evangelho, para se converterem e serem salvas. É por isso que o Senhor não voltou, por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, na qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão esbrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui mais uma vez Pedro está dizendo que o Senhor Jesus, aqui ele se refere ao primeiro aspecto, que Jesus vem como ladrão, para buscar aquilo que é precioso. Querido irmão, eu tenho certeza que esse vídeo, que essa aula te ajudou hoje. Então, considere se inscrever. Deixa eu dizer algo para você, compartilhe esse vídeo com alguém e mais do que isso, esteja vigilante para que você possa participar do arrebatamento dos vencedores. Amém? Maranata, ora vem. Se você ama a vinda do Senhor, deixe aqui nos seus comentários. Maranata, ora vem.